Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, dia de silêncio, oração, jejum, abstenção de carne, somos convidados a meditar em nossos pecados e desejar ardentemente a nossa conversão. Também para nos ajudar nesse propósito, hoje é dia de Madre Teresa de Calcutá. Por meio de sua vida e por meio desse evangelho, o Senhor vai nos ensinar que, de fato, muitas vezes precisamos pensar quão necessária é uma reforma em nossa vida interior, em nossa vida espiritual, para chegar, de fato, ao termo da santidade que Cristo deseja tanto para nós. Então, nessa quaresma de São Miguel, também hoje, no 22º dia, peçamos que São Miguel nos ajude no combate contra o inimigo e fortaleça o nosso coração para o objetivo de nos render à vontade de Deus. Então rezemos pedindo à Virgem Maria que prepare o nosso coração para tais propósitos. E quero também acolher, pela intercessão da Virgem Maria, as intenções que você deseja colocar nesse dia, pela sua saúde, sua vocação, pela sua família, pela Santa Igreja, nas intenções do Santo Padre o Papa, estamos todos reunidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Maria, nós nos colocamos aqui em prontidão, te pedindo, Virgem Mãe, que nos proteja, nos defenda contra todas as adversidades, que nos encoraje a um amor vitorioso, que nos una mais a Cristo, e que venha dispor em nosso coração de tudo que somos e temos para realmente agradar teu Filho, nosso Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39, que diz assim: Naquele tempo os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não cobrirá a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Essa narrativa tão bela, tão forte, né? Nos faz recordar imediatamente da narrativa que existe no Evangelho de São Mateus, onde mudam-se algumas coisas, né? Por exemplo, que odre novo com vinho novo, os dois se conservam, né? E também esse final, onde São Lucas coloca uma coisa belíssima, né? Que de fato, depois de beber vinho velho, vinho curtido, né? Que antes foi posto em um odre novo, esse vinho foi curtindo. E se experimenta aqui a graça que Mateus anunciava, que tanto o vinho novo preservava aquele odre novo para que ele fosse robustecendo suas paredes e conservando o próprio odre, né? Como o odre também preservava o vinho da oxidação e de outras coisas, enfim. Os dois se preservam, né? Como se fossem duas coisas feitas uma para o outro. Assim é o homem e a graça, né? Então a graça chega no coração
novo do homem, e os dois se ajudam. A graça mantém o homem de pé, o homem robustecido, digamos assim, para crescer. E esse homem é capaz de, por meio da sua inteligência, da sua vontade, preservar essa graça que o mantém consciente, e os dois crescem juntos. Mas aí o homem fica velho, ele fica maduro, ele cresce, né, espiritualmente. Assim como o vinho que está dentro dele, que é essa graça, que muitos podem beber por meio da palavra, do convívio, da pregação, do testemunho, esse vinho é muito mais saboroso, que parte de um coração que cresceu junto com ele. Então, essa mensagem hoje dada por São Lucas nos ajuda a desejar a maturidade espiritual em nossas vidas. Aí você vai me dizer assim, né? Mas Fábio, tem tanto tempo que eu fui chamado à conversão, sei lá, 20, 15, 30 anos que eu fui chamado pela primeira vez e que de fato o Senhor me tirou de uma situação muito grave, né? Ou seja, aquela graça nova, atual, me levou ao batismo, me levou aos sacramentos, me levou ao retorno à igreja, me levou à sanidade espiritual, mental e corpórea. Há muito tempo atrás, né? Onde eu fui tirado da prostituição, das drogas, do vazio, da solidão, da depressão, da mesmice, enfim, não sei de onde Deus tirou você, eu sei de onde Ele me tirou. E realmente faz muito tempo. No meu caso, tem metade da minha vida, né? Um pouquinho mais da metade já. Então eu tinha 18 anos quando me converti e hoje tenho 41. Vou fazer 42 no final do ano. Então, graças a Deus, Ele já me tem a mais da metade da minha vida. E para sempre eu serei dele, né? Mas a gente vai começar a pensar, será que eu amadureci? Será que eu cresci espiritualmente? Né? Será que eu deixei de fato o velho homem, a velha mulher? Será que morreram, né? Estão lá atrás, enterrados? Ou aquelas más práticas voltam? Não tem problema se eu ainda me percebo inclinado a realizar um mal antigo, né? Um hábito antigo, um pecado antigo. Se eu estou em combate até então, por exemplo, há 20 anos eu combato tal problema, tal defeito, ok, né? Você não desistiu e só isso já é grande maturidade. Mas eu digo de crescimento espiritual mesmo, ou seja, para além dessa luta, né, do não realizar, né, de cumprir a lei para não cair no pecado, não cair no erro prévio. Será que eu avancei no amor? Eu sou mais caritativo, eu anuncio com o melhor testemunho da minha vida, eu trabalho melhor, eu sou o melhor filho, pai, mãe, irmão. Será que eu cresci espiritualmente como cristão? Será que eu também deixei meu coração dilatar assim de amor por Cristo, né? Enfim, será que eu sou mais semelhante ao meu Senhor? Será que eu permiti que isso acontecesse? E sempre o Evangelho vai nos dizer que a gente experimenta isso por meio dos frutos, né? Então, os frutos do Espírito Santo, que é a bondade, a magnanimidade, a ausência de expectativas meramente humanas a respeito da minha vida, né? Se eu deixei a preguiça, a inveja, a luxúria, a usura, a cobiça, a avareza, se eu deixei o meu coração crescer, curtir aquela graça, porque a graça que nos foi dada, ela é suficiente para a santidade, né? Então, o que nos foi dado? A Eucaristia, o batismo, os sacramentos todos, né? A palavra diária que vem ao nosso coração é extremamente suficiente, porque com a força do próprio Cristo e até em alguns sacramentos
sendo o próprio Cristo, né, como a Eucaristia, a gente recebe toda a graça para todo o bem possível e para a vitória contra todo tipo de mal, inclusive para a morte. Mas parece que a gente, então, desperdiça um tanto dessa graça. Por que não? Ainda não crescemos e não dilatamos o nosso coração no amor e ainda não somos muito parecidos com Cristo, né? Por que será? Se nós recebemos essa graça, com certeza então ela se perdeu, ela se esvaiu. Entende então que nossos odres pode ser que não estejam tão velhos, pode ser que não tenham curtido toda a graça, não tenha permitido que a graça cresça enquanto eu cresço junto, né? Mas esteja furado às vezes porque há uma permissividade na minha inteligência para falsas doutrinas, para vãos conceitos, para a minha vontade de ficar relaxada em alguma concupiscência, porque eu busco deste mundo o que é cômodo para mim, porque eu quero ter, acima de tudo, uma vida agradável, eu amo mais o meu conforto, a minha estabilidade, a minha previsibilidade de vida e cotidiana, do que a aventura de amar, de me santificar e de seguir a Cristo, de subir o Calvário com a cruz que eu devo carregar. Então, essa outra postura de seguir a Cristo, de assumir sua cruz, de entender que essa vida tem sofrimentos muito graves, mas que eles não podem justificar a minha inércia, quando eu vivo a despeito de todos esses medos terrenos, aí sim eu sou maduro. Mas veja, diante de toda a graça, todo o bem que Deus depositou em nós, é justificável, por exemplo, que eu não faça algum bem por estar cansado, por estar com preguiça, por ter vergonha, por ter medo, por não ter coragem de me assumir como cristão, por não ter coragem de assumir os valores que Deus me deu, né? Por não ter paciência para com o meu próximo, por achar que o meu próximo não tem solução e aí eu me coloco numa posição já superior a ele? Será que eu tenho direito, licença para realizar tais atrocidades? Essas coisas parecem muito imaturas. A preguiça, a vergonha, o medo, achar que eu sou superior ao outro, que o outro não tem jeito, ter dificuldade de encontrar a virtude no coração das pessoas, cancelá-las imediatamente sem dar-lhes a oportunidade de crescerem junto comigo, de ouvirem ou de perceberem o mesmo Deus que atua na minha vida, atuando na vida do outro, do próximo. Então, eu percebo muitas atitudes imaturas em mim. Talvez você perceba também muitas em si. Essas atitudes imaturas é exatamente a fé imatura que Jesus percebeu nos fariseus e mestres da lei do dia de hoje. Por quê? Eles estão questionando um bem espiritual que nos faz crescer, que é o jejum, mas impondo que os discípulos de Cristo não estavam fazendo. E que eles faziam, e que os discípulos de João faziam, e que era necessário fazer jejuns e orações. E aí, Jesus não desmerece o jejum, mas ele coloca que tudo tem a sua ordem. E no momento, é como se os discípulos deles estivessem com o noivo, porque é a sua presença, né? Então é momento de celebrar. É igual colocar a notícia que chegou no seu coração há tantos anos atrás, como sendo aquela notícia que traz vida, efervescência, vinho novo, naquele odre que você era, novo. Você também estava ávido pela palavra, você também estava ávido por Jesus. Ele despertou sua consciência para entender que você tinha sede, você bebeu, recebeu essa graça e deveriam ambos crescer. Você com aquela graça e a graça dentro de você. Para que hoje você estivesse maduro. Mas talvez a válvula de escape foi a mesma coisa que aconteceu com os fariseus e mestres da lei aqui.
orgulho, vaidade, preguiça, julgamento, olhar para o outro como incapazes de viver a mesma graça que você viveu, digamos assim. E Jesus corrige, dizendo, né? Terá tempos em que, de fato, vocês estarão distantes, privados de muitas graças. E os tempos serão difíceis. Mas aí será um momento onde se perceberá quem cresceu e quem não. Quem aproveitou a presença da graça de Cristo, quem aproveitou o seu coração ali em nós mesmos, porque estarão de pé, estarão conservados por aquela graça recebida. Terão sabor, um sabor tão grande que, como o evangelista disse, né, não se consegue mais beber vinho novo, né, porque o vinho velho, curtido, né, amadurecido, a fé madura, o espírito tomado de graça é incomparavelmente melhor. Então, pode ser que tudo acontecesse para que hoje estivéssemos nessa condição de madura amizade com Cristo. As coisas antigas, né, lá de trás, por exemplo, os primeiros encontros, primeiras pregações, primeiras palavras, primeiras canções, né? Tem sua beleza? Tem seu sabor? Tem. Era um momento de celebração? Era, porque você estava recebendo Cristo. Mas agora já era para estar mostrando o quanto que aquilo curtiu, o quanto que tua fé amadureceu. Sem desprezar aquilo, agora ela é robusta, gerou santidade. E essa santidade pode ser aproveitada pelas pessoas. O vinho pode se derramar ao próximo, né? Sem rebentar o que nós somos. Isso é esperado da nossa vida espiritual. Veja a maturidade, por exemplo, das palavras de Madre Teresa de Calcutá, quando perguntavam a ela qual o objetivo que ela tinha, né, com relação às obras de caridade, né? Uma repórter da revista Times perguntou para ela por que fazer isso se no dia seguinte aquelas almas teriam fome de novo. E aí ela falou, eu nunca, em meio a esse lamaçal deste mundo, quis que a lama deixasse de existir ou acreditasse que isso fosse possível. Mas eu quero simplesmente ser, no meio da lama, uma gota limpa. Uma poeirinha, um cisquinho limpo. Então, vejam, o trabalho maior que nós temos muitas vezes é interior e não reformista para o mundo, né? Às vezes não é esse o nosso ofício, mas esse coração aqui deve aproveitar da graça de hoje e deixá-la curtida, né? Em outra ocasião, alguém perguntou para ela, disse para ela, né, que jamais daria banho aos leprosos, trataria suas feridas, daria comida para eles, né? Porque era fétido, era sujo, né? Não faria isso por $1 milhão. E ela falou, eu também não faria. Por $1 milhão, não. Por quê? Ela não tem gosto nisso, não tem apetite nisso. Mas ela fazia por um outro motivo, por Cristo, que é esse que um dia chegou em seu coração há muitos anos atrás, mas que agora tinha com ela uma relação de amizade madura. E durante anos, Madre Teresa de Calcutá passou por uma aridez espiritual tamanha, porque no início de sua vocação, ela teve uma grande efusão de amor, profusão, né, de alegria de encontrar-se com Cristo, como estavam aqui os discípulos tendo, estavam diante do noivo. E ela desposou-se do noivo, né, de Jesus, dando a sua vida inteira. Mas aí ela passou depois anos, eu acho que foram mais de 30 anos, sem sentir aquela mesma efusão de alegria, mas mantinha-se fiel, né? E entregou tal sofrimento, tal aridez a Deus. E veja o que nessa aridez, nesse tempo de privação, nesse tempo difícil, gerou o coração de uma santa. Uma mulher
que já na idade madura não dependia mais daquela efusão celebrativa do início da fé, mas que já era tão unida a Cristo que as suas respostas eram semelhantes ao do Mestre. E a gente percebe isso na afeição, na palavra, na fortaleza, mas principalmente na alegria de simplesmente ser o que é. Vinho velho, curtido na graça, curtido no amor. Assim também somos convidados a ser. Então não desperdicemos a graça nos nossos velhos pecados, nas nossas velhas inclinações, no nosso orgulho, no julgamento do próximo, mas cuidemos para que esse coração receba a graça de hoje, a conserve e deixe ela amadurecer, sem reclamar, jejuando, silenciando o nosso coração diante das críticas e tumultos, para que no futuro o Senhor, experimente de nós um vinho saborosíssimo, curtido na graça, na paciência, na fortaleza. É isso, meus irmãos. Então, rezemos agora a Quaresma de São Miguel, pedindo ao Senhor que nos ajude a conservar esse objetivo, essas graças que o Senhor colocou hoje para cada um de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja meditante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas, no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus e até amanhã. Cheiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.